Oi gente, no vídeo de hoje eu trago para vocês o trecho de uma videoaula onde eu explico como fazer a leitura dos pronomes em inglês, que a gente chama de referência pronominal. Você está lendo um trecho e aí você consegue entender qual é a referência para aquele pronome. Que pronome é aquele? Porque a gente sabe que em inglês, diferentemente do português, a gente tem que colocar os pronomes. Então, não tem como eu colocar apenas o verbo ou às vezes terminar só com o verbo. Eu tenho que usar pronomes antes do verbo e também pronomes após os verbos. Então, espero que vocês gostem e comentem aqui para mim qual outro assunto que vocês gostariam que eu trouxesse no próximo vídeo ou numa videoaula. Veja bem, aqui eu vou até chegar um pouquinho para cima para vocês verem melhor o título desse livro. The Kiss of Deception. Olha só, Crônicas de Amor e Ódio. Veja bem que o título ficou o título do jeito que é em inglês, ele ficou aí na edição brasileira, na edição em português. E embaixo está explicando Crônicas de Amor e Ódio. É uma história de fantasia, eu não li, assim, me parece bem interessante. O que quer dizer? Agora eu vou enquadrar ele aqui direitinho para vocês lerem o texto que eu retirei dele, que eu achei bem interessante. O que quer dizer deception? Lembra que eu falei lá que a gente vai tratar de cognatos e falsos cognatos também? Então, vê bem, a gente tem aí uma palavra deception que parece demais com o português, né? Que parece ser decepção, porém não é decepção, é engano. Então, the kiss of deception é o beijo do engano. A primeira frase é I searched his face. Bom, se você está estudando inglês, você sabe aí que his é um pronome masculino. Então, eu procurei, quer dizer, eu search é procurar, buscar. Eu procurei na sua face, né? Eu busquei na sua face, mas esse his aí é dele. Então, ela está falando do pai dela. Ela está falando que ela buscou no rosto dele algum sentimento. E aqui a gente tem the fleeting tenderness of just a moment past was gone. Fleeting eu coloquei aí em vermelho porque engana muita gente também. Eu coloquei como cognato, mas não como cognato no sentido de palavra igual ao português, mas porque engana muita gente. Por que engana? Porque a pessoa começa a estudar inglês e começa a achar que ing é só gerúndio. ING não é só gerúndio, gente. ING também é adjetivo, é substantivo. Então, esse fleeting aí, quando a gente olha no dicionário, a gente encontra a tradução passageiro. Tenderness é um momento de carinho, é um sentimento de carinho. Então, um carinho passageiro, de apenas um momento que passou, was gone. Quer dizer, se foi, acabou. His thoughts, então os pensamentos, thoughts, os pensamentos dele. Já, agora o ing aqui é gerúndio mesmo. Os pensamentos dele já se movendo para questões do Estado. Porque o pai é um rei, né? Então ele está já com o pensamento, aquele momento de carinho que ele teve ali, que antes ele pega e abraça ela e dá um beijo nela, né? Porque ela vai se casar. Então, esse momento aí já passou, já acabou. Aí, em seguida, but I held his gaze. His de novo. Por que a gente colocou em negrito? Porque isso aí é referência pronominal. Então, eu segurei o gaze, que é o olhar dele. Eu segurei o olhar dele. Hoping for more. Né? Então aí eu segurei o olhar dele esperando por mais. Hoping for more. There was nothing. Houve nada. Quer dizer, there was do verbo haver. Nada. I lifted my chin. Aí eu levantei o meu queixo, standing taller, de novo ing, só que esse ing do verbo é ing de gerúndio mesmo, levantando mais alto, stand é ficar de pé, então ela ficou de pé mais alto, né, de uma forma mais alta, ou seja, ela se colocou numa posição mais ereta.
E aí ela respondeu, Yes, I do serve the kingdom well, as I should, Your Majesty. Então, sim, eu sirvo o reino bem, como eu deveria, Majestade. Gente, e esse do aqui, é claro que não tem a ver com a aula agora em si, que é tratar de referência pronominal e de cognatos, falsos cognatos, mas esse do aí, na hora que você está lendo uma frase na afirmativa, do não tem significado algum, no sentido de fazer, tá? Esse do, ele só está servindo para enfatizar o verbo que vem em seguida. Então, para fazer mais sentido para você quando você estiver lendo, coloca assim realmente, de fato. Então, sim, eu de fato sirvo o reino bem. Porque quando você pensa nisso em inglês, esse do antes do verbo, a gente não traduz, não tem assim um efeito da própria palavra, mas o efeito do verbo servir. Quer dizer, eu sirvo mesmo o reino bem, como eu deveria. I am, after all, a soldier in your army. Eu sou, after all, quer dizer, antes de mais nada, né? É engraçado que a gente traduz o after é depois, mas cai melhor essa tradução. Antes de mais nada, ou seja, depois de tudo, fica estranho, né? Então, em português a gente diz antes de mais nada, eu sou um soldado no seu exército. Então aí, colocando aí para vocês mais uma vez a capa para vocês verem, e aí tem a sequência, e a gente só sabe que ela tá falando do pai, porque anteriormente acontece essa cena aí com o pai dela aparece, né, e dá o beijo nela e abraça, e aí ela começa a falar. Então em inglês aparece muito isso, a gente vai ver num outro trecho a seguir, aparece demais. O que acontece? A gente vai ver his, her, your, my, their, são esses pronomes, os pronomes que a gente tem aí que vão mostrar para quem que eu estou falando ou de quem que eu estou falando, são os pronomes possessivos, ok? Então tem que estar atento a isso aí para saber que com quem que eu estou falando, de quem que eu estou falando. Agora aqui eu coloquei mais palavras em negrito. A lot of people support the death penalty. Esse aqui já é um outro texto, né? Vou ler mais devagar. Support parece bem suportar, mas não é. O que vocês acham aí que é support? Quando vocês leem muito da leitura, vocês têm que começar a tentar adivinhar, viu? A tentar adivinhar o que é que está escrito, porque isso vai ajudar demais. Vai ser muito melhor do que vocês ficarem muitas vezes assim, de forma muito presa às palavras, tá? Então, um recurso que a gente usa o tempo todo é essa adivinhação. Então, muitas pessoas são a favor, né? Então, elas apoiam. Suporte no sentido de apoiar. Porque suporte também pode ser o apoio de alguma coisa, de alguém, né? Então, elas apoiam a pena de morte. They say it stops serious crimes. Aí que a gente tem o primeiro pronome que aparece, they, eles ou elas quem? As pessoas, tá? Elas dizem que it stops serious crimes. It é um pronome singular, serve para ele ou ela que não é pessoa, ok? Então não é pessoa, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar o referente. O que é o referente? Eu estou fazendo referência a quem quando eu uso it? O que é que para ou detém crimes sérios? Ela, a pena de morte. Ok? They also say it's cheaper than keeping someone in prison all his or her life. Eles também dizem que é mais barato do que manter alguém na prisão toda a sua vida. Olha, em português, eu vou falar alguém, eu vou concordar com sua vida. Só que em inglês, esse alguém, ele não é nem masculino nem feminino no sentido que eu vou usar he ou she. Então, é ele ou ela. Não é, em inglês, a gente não usa só ele, a gente usa someone para ser ele ou ela. Então eu tenho que colocar his or her life. O correto é isso, tá, gente? Mas a gente vê um movimento muito intenso
de em vez de usar his or her life, usar o pronome their life. Mas em textos, principalmente textos acadêmicos, a gente ainda vê his or her. Então eu tenho aqui aí um erro que o aluno comete muitas vezes. Ele vai olhar o it e vai falar assim, ele ou ela, mas nem sempre é. Olha que lá em cima o it é ele ou ela, só que aqui eu não vou traduzir como ele ou ela. Olha, eles dizem também que é mais barato. Então o it está aí apenas como sujeito, porque em inglês eu tenho que ter sujeito. Eu não posso colocar they say is cheaper, só colocar verbo. Então nesse caso aí, quando ele está com o verbo to be, que é o caso is, né, o verbo to be conjugado, quem for fazer tradução aí de prova de mestrado, doutorado, não traduza como ele ou ela, traduza só o verbo. Porque é nesse sentido que, geralmente, quando eu tenho o it com o verbo to be, eu não traduzo o it. Vai ficar Então, eles dizem que é mais barato do que manter alguém na prisão toda a sua vida. I think this is true. Eu acho que isto é verdade, isto é verdadeiro. Então, this aí está fazendo referência a quê? O que é verdade? Tudo que foi falado anteriormente, que é mais barato do que manter alguém na prisão toda a sua vida. E também faz referência ao que dizem anteriormente, que ela detém vários crimes sérios, graves. It would be terrible to kill the wrong person, though. Muita atenção, que aí começou com it de novo. Mas, de novo, eu não vou traduzir. Isso seria terrível, matar a pessoa errada. Ficou super esquisito, entendem? Porque aí você vai ficar com uma tradução muito literal, né? Então, é melhor você pensar assim, olha, seria, would be, né? Que o would aí, ele faz o verbo seguinte ficar nesse sentido de seria, gostaria, iria. Então, seria terrível matar a pessoa errada. Aí eu tenho though depois da vírgula. Esse though significa mas. Seria a mesma coisa de eu começar essa frase, essa oração com but. But it would be terrible to kill the wrong person. Então eu vou avançar aqui. O que eu coloquei aqui? Veja bem. Eu coloquei aqui para a gente terminar, passando aqui. Eu coloquei assim, when something is missing. Deixei até em inglês mesmo, quando alguma coisa está faltando. Está faltando a sua compreensão. Eu coloquei aqui uma frase como se você tivesse te ler isso sozinho, desconectado do texto. Olha que estranho que ficou. That these symptoms can be caused by anxiety and that they can get help to feel better. Olha, que estes sintomas podem ser causados por ansiedade. Veja bem, this está fazendo referência a uma lista de sintomas que foi mencionada anteriormente, mas vocês não sabem que sintomas são esses. Veja como ficou estranho. Seria tipo vocês lerem esse this no texto sem voltar lá nos sintomas, que é o que acontece com o aluno. Eu falo que já aconteceu comigo. Você não voltou, não está sabendo lá o sintoma, o que é, e fica assim, uai, mas o que está sendo falado? Por que está falando isso? Né? Então, o que é isso? Você não consegue ler o que está antes. E aí a gente tem outra frase que continua, and that they can get help to feel better. E que eles ou elas podem conseguir ajuda para se sentir melhor. Eles ou elas quem? É outra pergunta que a gente faz. Do que eu estou falando? O que está sendo falado aí? Né? Então, eu preciso voltar lá no texto para saber quem são eles ou elas. No texto, está dizendo que são as pessoas que estão passando por um momento de ansiedade e têm determinados comportamentos. Né? Então a gente vê como que é necessário saber o que é que os pronomes, no caso pronome demonstrativo, this, that, those, o que eles querem dizer. E aí, para a gente concluir, eu deixei 2 dicionários aí para vocês. Eu deixei o wordreference.com, que é um dicionário excelente para quem
vai procurar o significado da palavra em português com frases já contextualizadas. E deixei também o MW.com. O que é o MW? É o Merriam-Webster, é um dicionário que eu sou apaixonada por ele, um dicionário para o nativo. É semelhante ao nosso WISE da língua portuguesa, né? Então é um dicionário para o nativo. E esse dicionário M-W, que é o Merriam-Webster, vocês podem procurar, quem já estiver mais avançado um pouquinho, né? Pode procurar aí a palavra em inglês e vai ter a explicação em inglês. Inclusive, se você descer um pouquinho a tela, você vai ver a explicação para o falante de língua inglesa, para o aprendiz de língua inglesa, não só para o falante nativo. Eu espero poder ver vocês mais vezes em outras aulas aqui. Muito obrigada para quem esteve aí com a gente esse tempinho. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem comentar aqui, ok? Então é isso. Um abraço para vocês.